Programa Café com Ideias, um espaço de diálogo. Novamente com pais, para que a gente possa ampliar esse universo, porque todos somos educadores. E hoje estamos aqui então no Colégio Catarinense, na cidade de Florianópolis, para conversarmos nesse espaço de diálogo sobre o tema do que trata a escuta. O que é escutar? O que nós queremos quando a gente fala em escuta? Já tivemos um programa anterior, nessa segunda temporada, onde nós iniciamos uma conversa, uma reflexão, e tenho certeza que os telespectadores continuaram em suas casas, nos seus grupos de amigos, dessa importância do escutar. Um rápido intervalo e iniciamos nosso programa de hoje. Iniciando então o programa hoje, do que trata a escuta, logo me veio à cabeça uma história de uma pessoa que queria ser sábia e foi atrás então de um sábio e perguntou para ele: o que eu tenho que fazer para ser sábio? E esse senhor então disse para esse homem que queria ser sábio: vai até o rio, tem uma pedra quente, encontre essa pedra quente. E ele foi ao rio e começou a pegar pedra por pedra, só que ele estava se perdendo nas pedras, então ele começou a jogar a pedra na água. Cada pedra ele jogava na água, até que ele pegou a pedra quente e, como ele estava habituado, ele jogou a pedra na água, pedra quente, e retornou dizendo para esse sábio: não sei, não encontrei. E aí o sábio disse para ele: você precisa prestar atenção, você precisa escutar, a natureza está falando. E é nesse sentido que nós vamos começar a nossa conversa de hoje. E aí eu queria perguntar para a Andréia, nós estamos aqui com a Cláudia, com a Valésia, com a Mônica e com a Andréia. A Andréia é psicóloga, trabalhou conosco no grupo de reflexão de pais. E eu queria começar perguntando para você, Andréia. O nosso mundo exterior é um mundo barulhento. Consequentemente, o mundo interior também é barulhento. Então, qual é o papel dos pais perante esse mundo barulhento? Uma questão bem importante. Eu estava te escutando e me fez pensar, vamos trabalhar com ruídos, né? Com ruídos na comunicação, ruídos na escuta, ou seja, sempre que existe um barulho, não um barulho, quero trazer esse barulho para o nosso mundo psíquico, né? Como sendo um barulho, algo que dificulta a nossa comunicação, que dificulta o nosso contato. Então vamos pensar em algumas características desses ruídos psíquicos, né? Por exemplo, a superficialidade, que tem relação com o imediatismo, que tem relação com o consumismo, que tem relação com essa dificuldade enorme de postergar, de adiar, de lidar com as frustrações. Isso que é tão automático, que me parece, pelo menos foi o que eu pensei quando estava te escutando essa história, que ele estava ali no automático, ou seja, ele perdeu a oportunidade de se conectar com aquilo que é quente. E o que me remete isso que é quente, eu me remeto àquilo que tem vida, né? Porque aquilo que não tem vida é frio, né? Não me toca. Então vamos pensar, né? Como podemos esquentar a nossa relação, pegando essa metáfora, né? Esquentar a nossa relação com aquelas pessoas que nós consideramos importantes, né? Fica aí um questionamento para que gostaria de escutá-los, né? Como que vocês tentam, né, esquentar a relação de vocês, ou seja, diminuir um pouco esse ruído, né, que vai aparecendo de diversas formas? Mas qual é o nosso, e é uma questão que a gente tem que conversar, qual é o nosso papel enquanto pais? Quer dizer, como é que eu vou esquentar essa relação? Como é que eu vou fazer para que o meu filho perceba que eu estou escutando ele? E essa escuta é diferente, não é pegar pedra e jogar no rio, não é escutar o que ele diz e tá bom, é assim. A próxima pedra, a próxima isso. palavra. Como né? fazer isso? Como fazer com que o nosso filho que vive nesse mundo, que também é um mundo barulhento, né? Como ele poderá perceber que esse barulho externo prejudica o interno dele?
Eu acho que, assim como a gente chega em casa e lava a mão porque veio da rua, dá para tentar, sair daquele mundo e entrar num outro mundo, que seria a tua intimidade, né? Eu já vou no carro para casa conversando com minha filha, perguntando como é que foi o dia no colégio, e já chega lá e continuamos, né? Naquele um diálogo muito, é uma coisa muito dinâmica, né? Porque surgem vários temas, aquela coisa, mas trazê-la para junto. Então é como se nesse momento a gente se desconectasse um pouco do exterior. É como se criar um ambiente novo com relação ao de fora, né? Tentar que o ambiente na casa seja um lugar onde a gente descansa desses barulhos. Claro que é impossível, né? O computador está ali, o celular está ali, mas dá uma desabafada. Criar um clima favorável para que aconteça a aproximação e a intimidade. Nós estávamos há pouco fechando a janela, né? Para criarmos um clima para que possamos trabalhar, senão não é possível. Então, essa advertência, esse alerta, quando eu chego em casa, qual é o clima que eu vou tentar construir para que eu possa me aproximar da minha família? Eu acho que a gente busca dia a dia assim, de tentar resgatar essa coisa do escutar, porque nós ficamos todo dia assim, eu tenho trabalho, tenho atividade, meu filho tem escola, temos o dia inteiro com um monte de atividades, temos poucos momentos para se encontrar, então vamos criar, quando chegar em casa, normalmente é o horário da noite, que a gente está mais no momento livre, ou horário do almoço, de tentar perceber nele, tentar escutar, como é que foi o teu dia perguntando, mas de olhar, de sentar numa mesa, ou seja, sentar no sofá, criar um local apropriado assim, mas dentro da própria casa, não acho que não fica difícil de você buscar esse momento com o teu filho, com o teu marido, ou que seja uma pessoa que esteja junto de você, não ficar buscando só o telefone, ou buscando só ver e-mail, buscando a parte tecnológica que faz parte, mas de conversar, de tentar perceber como está seu dia assim, como que pode ser amanhã seu dia, o que eu estou pensando hoje, qual é o meu sentimento de hoje, de resgatar essa escuta nesse sentido, do olhar, de estar próximo da pessoa. E uma coisa que a gente não imagina é que os filhos, as crianças, os adolescentes, eles esperam isso da gente, né? E quando tu proporciona isso para eles, esse silêncio, nossa, eles são muito gratos, assim. A gente vê no olhar que eles pedem isso pra gente. E é o diálogo, né, Mônica? Porque tem gente que diz assim, Agora, quando a criança está falando e no meio tu interrompe, não, como é que foi mesmo? Não, e aquele personagem, sei lá, tu dialoga mesmo. Eu estou te ouvindo e estou interagindo contigo, tu continua me contando, mas eu estou prestando atenção e eu quero saber. Não é só o E tem momentos que o filho às vezes diz pra gente, né? Você não me escutou, não tá me entendendo, aí você para e tenta, não, eu vou escutar você sim, vou prestar atenção, qual que seria, o que você quer me contar agora, né? De ele ver que você tá olhando, tá buscando conversar com ele. Muito bem, nós precisamos deixar uma pergunta no ar, que é a pergunta do nosso programa de hoje. Do que trata a escuta? E é isso para pensarmos um pouquinho nesse rápido intervalo e depois nós retomamos falando sobre a escuta. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao nosso programa, nós estamos falando do que trata a escuta. E falamos no bloco anterior sobre o barulho, nosso mundo é barulhento, e falamos sobre o ruído. Eu acho que nós precisamos aqui passar qual é o conceito que nós temos de barulho e o
conceito que nós temos de ruído. São duas palavras diferentes ou são palavras que nós usamos como sinônimos? Podemos pensar como podemos interpretá-las. Podemos, penso eu, interpretar tanto o barulho quanto o ruído de uma forma concreta e de uma forma simbólica. Né? Os ruídos, por que de fato uma casa é tão barulhenta? O que acontece com uma família, que é aquela família, o vizinho, né, absolutamente barulhento, né? E tem televisão ligada em todos os cômodos, e tem rádio, e tem música, e as pessoas falam alto, gritam, né? Um barulho, esse é um ruído de fato, mas sempre relacionar isso que acontece no externo com o nosso mundo interno. Por que aquela pessoa tem necessidade, por exemplo, de dormir com a televisão ligada, com esse barulho, com esse ruído? Eu penso que essa questão da autoanálise, né? Eu não estou podendo suportar o silêncio, por quê? Fica aí um questionamento. Nós como pais, os educadores, eu acho bem importante que a gente consiga transmitir para os filhos e alunos o quão é importante esse silêncio interior, né? Esse bem-estar, né? Conseguir mostrar para eles que isso vai trazer um benefício no estudo, no convívio com os amigos, né, com os colegas, o professor, os pais. Mas as crianças e adolescentes hoje, quando você fala no silêncio, eles gostam do silêncio? Eu acho que sim. As crianças eu e adolescentes? acredito que sim, que eles pedem isso, né? Porque quando tu tira um celular, quando tu tira e mostra um outro lado, né, uma outra situação que traga esse prazer que o celular aparentemente traz, eles dão um retorno de agradecimento. Assim. E Silvio, eu acredito nisso também, né? Pensando na pedra, né? Aquela pedra que muitas vezes a gente não a percebe, que ela tem calor, muitas vezes a gente vê isso na relação de pais e filhos. E quando o pai realmente percebe, encontra a pedra, ou seja, encontra a pedra preciosa que está no seu filho, o filho se sente valorizado, reconhecido e amado. E aí sim ele gosta desse silêncio, porque o silêncio tem relação com intimidade, né? Eu acredito profundamente nisso que você está dizendo, que é isso que eu constato, né, frequentemente. Pode ser que ele se queixe, não gosto de silêncio, mas esse silêncio do encontro, eu acredito que todos nós buscamos o tempo todo, né? Que é o momento da valorização, eu acho o momento de ser percebido, né? Saber que tem esse pai acompanhando, saber que a família está junto com ele, saber que ele é importante naquela família e não está essa corriqueira do barulho, do ruído, do automatismo, saber que ali, aquele momento, é para ele sim, né? Do perceber mesmo. E que ele é importante, ele é aquela pedra quente. Se faz presente naquela família. Muito bem, nós temos aí, ainda não está definido o que é o barulho e o ruído. Eu gosto de conceituar as coisas. É a mesma coisa que falar e conversar. Tem diferença. Né? O conceito é diferente. A gente usa como palavras sinônimas. E eu estou aqui pensando sobre o barulho e o ruído. Eu acho que o ruído, barulho é barulho. Caiu uma caneta, caiu uma xícara, o ruído é outra, o barulho do trânsito, o ruído é outra coisa. O ruído é uma coisa que é interna, que corrói de repente. Poluição. Como poluição? No sentido de que é uma coisa que está ali sujando, sobrando, não contribui com nada, ela só atrapalha na percepção de outras coisas, talvez. Porque o ruído, pensando agora, não precisa ser só interno o ruído. Não, pode ser externo. Por exemplo, uma sociedade consumista, uma sociedade, como a Andréa colocava, superficial, isso é ruído. Que atrapalha eu como pessoa, atrapalha o meu filho, atrapalha a relação que eu tenho com os outros. Isso é um ruído. Não é um barulho. Não. Alguém poderia dizer, não, mas isso é um barulho, isso é um grito. É uma interferência que não é desejada, mas está aí e está atrapalhando. Não precisa ser um barulho, pode ser uma percepção, como você diz, o consumismo, aquela coisa que está ali, está atrapalhando e não tem como se livrar dela, digamos assim, tão facilmente.
Penso. Devagar. Falando do ruído do que incomoda. O ruído que incomoda. Que incomoda a gente. Se a gente está falando do interno, falando até dos julgamentos, até das pessoas com quem você convive de preconceito, de violência, esse ruído que eu acho que incomoda o interno, que se forma para o ser humano, né? Do teu caráter, da tua conduta, do teu pensar, do que realmente você gosta de fazer, do que realmente é bacana para você, é bacana dentro dessa escuta na família, no teu dia a dia, na tua rotina. Mas eu penso que seria importante ressaltarmos que sempre quando existe um ruído ou um barulho, isso nos atrapalha, né? Nos distancia. E a ideia é que possamos identificar esses ruídos para que possamos alcançar, me parece que esse é o nosso objetivo maior, né? Essa aproximação, esse fortalecimento na minha relação com aquelas pessoas que eu considero importante. Que o barulho existe, agora o ruído é uma coisa que você tem que tentar trabalhar isso dentro da escuta para que você consiga compartilhar com as pessoas, que consiga esse entendimento, né? Essa percepção, quando estão falando do autoconhecimento mesmo, depois escutar. Muito bem, nós temos aí assunto para continuarmos a conversar e discutir e buscar outros viés, né? Com certeza muitos professores estão escutando a gente agora e dizendo assim, mas a minha sala é barulhenta, ou a minha sala tem muito ruído, né? O conceito tem que ser melhor trabalhado aí. É claro que nós, enquanto educadores, enquanto pais, nós precisamos aprender, né? E o programa hoje era sobre do que trata a escuta. A escuta trata, na minha opinião, de a gente perceber os ruídos existenciais, os ruídos que nos fazem ser ou não ser, e o barulho que me faz eu desfocar. Bom, mas nós estamos no momento final. Se alguém quiser deixar alguma mensagem para os telespectadores. Tu estava citando do professor em sala de aula, ou que seja mãe, no grupo de filhos, né? Na sala de aula, questão da educação do professor. Ele, na verdade, tem que fazer essa escuta com a turma, saber o que a turma quer, qual é a demanda da turma, assim, o que eles querem resolver, o que seria importante a atuação desse professor ou na escola, numa direção, o que seria necessário, o que a turma está necessitando dentro dessa escuta, né? O que seria importante? Ouvir os alunos, né? Saber o que nesse momento é importante para eles. Eu penso assim, da forma que um professor possa conduzir, né? E quem sabe na medida do possível, né? Sempre tentarmos criar oportunidade para que alguém ou um aluno seja aquela pedra quente. Eu tenho 40 alunos, isso é impossível, Andréa. Na medida do possível, né? Quem sabe numa semana eu ter esse olhar como sendo aquele aluno, aquela pedra quente, ou seja, aquela pedra de vida, e que ele possa sentir isso, que ele é importante para mim, pelo menos naquele momento. Sem dúvida. E que até o professor ou o pai ou a mãe possa ser essa pedra quente, né? Dar essa percepção para o outro, né? Sim. Muito bem, nós estamos indo para os momentos finais e eu só queria também lembrar, porque eu costumo colocar isso para os professores. A sala de aula é um lugar privilegiado, né? E os professores têm escutado isso nas minhas falas. Por quê? Porque é o espaço em que as crianças, os adolescentes podem dizer a palavra. Agora, nesse programa, eu acho que muitos pais estão nos ouvindo. A família tem que ser um espaço privilegiado de dizer a palavra, né? E esse dizer a palavra é aprender a escutar também, né? Não é o aluno ou o filho falar tudo, achando que ele é o dono da verdade. Mas é um momento privilegiado, sim, na família, e é um momento privilegiado na escola, de a gente dizer a palavra, porque em outros lugares a gente não consegue dizer a palavra. Bom, infelizmente o nosso tempo está terminando, nós vamos continuar a refletir, a discutir, e eu queria convidar também aos pais, aos alunos que estão assistindo ao programa, que participem, né? Nós temos aí o canal no YouTube, inscrevam-se no canal, tem aí um e-mail onde vocês poderiam estar encaminhando questões, e aí essas questões serão repassadas para a Cláudia, para a Valésia, para a Mônica, para a Andréia, profissional da área que tem um conhecimento muito maior,
poderá também auxiliar os nossos telespectadores. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês. Foi um momento em que nós realmente tentamos mostrar que existe a pedra quente, né, da história que eu coloquei no começo. Então, obrigado aos telespectadores e até o próximo programa.